Fala galera do canal, estamos aqui para mais uma aula de matemática. O assunto hoje é notação científica. Então, como que eu posso escrever um número usando essa notação? E é isso mesmo a definição, tá? Então, notação científica é escrever um número na forma de um produto. O que é um produto? Um produto é uma conta de vezes, uma conta de multiplicação, tá? Só que não é qualquer multiplicação. Eu tenho que obedecer duas regrinhas básicas, tá? Então vamos lá. Em que? 2 pontos. Se eu tenho uma multiplicação, eu vou ter um termo vezes o outro. Então, o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 ou menor que 10. Então, o meu primeiro fator da notação científica tem que estar entre 1 e 10, podendo ser 1, porque é igual, tendo que ser menor que 10, ou seja, não pode ser 10. Segunda regra que eu tenho que obedecer aqui, o segundo fator é uma potência de base 10. Então, o segundo fator vai ser uma potência de base 10. A gente consegue usar isso porque o nosso sistema é o sistema decimal. Então, cada unidade, cada casa decimal que eu troco, eu vou aumentando 10 no meu número, vou multiplicando esse número por 10. Então, eu tenho dois exemplos aqui, ó. Vou colocar os exemplos para vocês. Exemplos. Eu posso ter 1,284 vezes 10 a 22. Olha lá. Um número entre 1 e 10. Olha lá. 1, alguma coisa vezes 10 elevado a 22. Potência de 10. Ou também posso ter a seguinte situação. 9,4 vezes 10 a menos 5. Um número entre 1 e 10 e a potência de 10. Belezinha? Vamos lá, então. Repare que eu tenho duas situações. Uma que tem um expoente positivo e outra que tem um expoente negativo. Quando eu sei qual situação eu vou usar qual? Para isso, nós vamos separar em dois casos. Primeiro caso. Números que expressam grandes valores. Então, por exemplo, um número que expressa grande valor, 52.600.000. Tá lá. Esse número eu quero escrever utilizando a notação científica. Então, eu devo obedecer essas duas regras. O primeiro fator tem que estar entre 1 e 10 e o segundo fator tem que ficar uma potência de 10. Vejamos o que faz. 52.600.000, a vírgula, quando não está no número, ela está sempre posicionada no final. Para que esse número fique um número entre 1 e 10, essa vírgula tem que ser deslocada até aqui, ó. Entre o 5 e o 2. Cada casa que eu ando para a esquerda, eu estou diminuindo 10 vezes o meu número. Para compensar e eu manter o mesmo número, eu vou aumentando o expoente da base 10. Então, vai funcionar da seguinte forma. Quantos passos eu tenho que andar para que a vírgula fique entre 5 e 2? Vamos ver?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu estou diminuindo esse número 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 7 vezes. Então, eu estou escrevendo ele da seguinte forma: 5,26. Para compensar, para que fique o mesmo número, eu vou multiplicar por uma potência de 10 elevado a 7. Porque a minha vírgula andou 7 casas para a direita. Ok? Vamos para mais um exemplo. Se eu tiver um número da seguinte formato: 2,5 bilhões. Como que eu escrevo esse número usando algarismos? Então, é 2 bilhões, 500 milhões. 2 bilhões e 500 milhões. Olha lá. Ok? A vírgula está posicionada aqui. Tem que parar para ficar entre 1 e 10. Ela vai ter que chegar até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para aqui. 2,5 vezes 10 a nona. Olha lá. Escrito em notação científica, escrito usando algarismo. Escrito em notação científica, escrito usando algarismo e escrito de uma outra forma que normalmente revistas e jornais trazem. Beleza? Qual que é a regra que a gente pode estipular aqui então? Quando a gente tem valores grandes. Regra: cada casa que a vírgula desloca para onde? Para a esquerda. O número diminui. De valor. Para compensar, presta atenção que eu vou virar. Para compensar, aumenta o expoente da base 10. Cada casa que a vírgula desloca para a esquerda, o número diminui de valor. Então, se eu estou diminuindo ele de valor, para compensar e ficar o mesmo número, eu tenho que aumentar o expoente da base 10. Segundo caso. Números que expressam pequenos valores. Ok? Números que expressam pequenos valores. Então, vamos pegar um número aqui. 0,0000128. Olha lá. É um valor muito pequeno, é um número muito pequeno. Para que eu possa escrever em notação científica, tem que estar um número entre 1 e 10. A vírgula, para ficar entre 1 e 10, ela tem que parar aqui, Não pode parar aqui, porque senão fica 0,1, está antes do 1. E se eu parar aqui, fica 12, está depois do 10. Então, não posso parar. Então, eu tenho que parar a vírgula nesse lugar. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula tem que parar aqui. 1,28. Porém, cada casa que eu andei para a direita, o número aumentou 10 vezes. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Para compensar, eu tenho que multiplicar por uma potência de expoente negativo. Então, se eu andei 5 casas para a direita, o expoente vai ser menos 5.
Por que menos 5 está compensando? Porque isso, na verdade, é uma divisão, tá? Esse número que está escrito nesse formato pode ser representado por esse outro formato aqui, ó. 1,28 dividido por 10 à quinta. Escrever dessa forma e escrever dessa forma é o mesmo número, porém, isso é notação científica, tá certo? Vamos para outro exemplo. Se eu tiver um exemplo assim, 5 milésimos. E aí, como que escreve 5 milésimos em número decimal? 0,0 décimos, 0 centésimos, 5 milésimos. 5 milésimos. A vírgula tem que parar depois do 5. 1, 2, 3. 5,0, não precisa pôr. 5 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, a regra fica como? Vamos estabelecer. Cada casa que a vírgula se desloca para onde agora? Para a direita. O valor do número aumenta. Olha lá, então. Cada casa que você anda para a direita, o valor do número aumenta 10 vezes. Para compensar, eu tenho que dividir por 10. Dividir por 10 é tornar o expoente negativo. Então, para compensar, diminui o expoente da base 10. Tá certo? Tá claro? Então é isso aí. É assim que se escreve um número utilizando notação científica. São esses dois casos. Até a próxima aula. Deixe o seu like, compartilhe essa informação. Abraços, tchau, tchau.